Nesta oportunidade, eu quero deixar alguns versículos da Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. É um texto conhecido de cor e salteado por toda a igreja. Capítulo 4 do Evangelho de João. Os versículos 22 e os versículos 23 e o 24. Que nos diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus queridos, amados irmãos, ouvintes e praticantes da Bíblia Sagrada, o texto a qual hora nós acabamos de tomar como base para esta rápida palavra, nos está trazendo a história, ou uma das histórias mais conhecidas dentro da Bíblia. Está trazendo a história a respeito de um encontro que uma certa mulher teve com a pessoa de Jesus. Vamos relembrar o cenário. Jesus estava voltando de uma viagem e era necessário passar por dentro de Samaria para ganhar tempo, para economizar na caminhada. Mas o que me chama mais atenção é que quando Jesus esteve nesta terra, nenhum dos seus passos foram sem um propósito, foram sem um motivo. Toda a caminhada de Jesus nesta terra gerou um propósito, gerou um milagre, gerou um socorro. E quando nós começamos a analisar a passagem de Jesus dentro de Samaria, nós vamos ver que a cultura não permitia. Nós vamos ver que alguns impedimentos impediam que um judeu ou que Jesus passasse ali dentro. Porque todos nós sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus. Mas Jesus, ele aparece para quebrar o protocolo. Jesus, ele aparece no cenário para quebrar a barreira da cultura e para trazer a misericórdia. Jesus, ele aparece no cenário para quebrar a inimizade que havia entre os povos, entre as nações, e demonstra o seu amor. Quando nós olhamos esta passagem, nós vamos ver que Jesus parece que ele já esquematiza tudinho, porque Jesus manda os discípulos ir comprar comida e fica sozinho no poço. Aí quem aparece? A mulher pecadora. E quando a mulher aparece, Jesus começa a se revelar para aquela mulher, a conversar com ela. Jesus começa a arrancar o íntimo e o escondido que estava com ela e começa a demonstrar o seu amor. Mas o que me chama mais atenção nesta passagem é que ela começa a se justificar para Jesus. Ô irmão, pior coisa é alguém querer se justificar diante daquele que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo pode e que tudo faz. Quando aquela mulher começa a justificar, Jesus começa a conversar com ela e trazer à memória que a salvação vem dos judeus. Aí a mulher tenta arrumar um motivo para dizer que a adoração era em Samaria. Aí Jesus diz não. Jesus conta o segredo para esta mulher. Não, a adoração não é em Samaria.
Adoração não é em Israel. Adoração não é em lugar nenhum, a não ser no nosso coração, no nosso interior e na vida de todo aquele que acredita e serve a um Deus vivo. Preste atenção. Quando a Bíblia fala que esta mulher se declara para Jesus, ele conta um segredo. Ele diz: olha, os verdadeiros adoradores são aqueles que o Pai está procurando. Quando Jesus diz que Deus ele está procurando verdadeiros adoradores, é porque Jesus sabia que existiam os falsos. É porque Jesus sabia que existia alguns que adoravam, não adoravam nem em espírito e nem em verdade. É porque Jesus sabia que em reuniões como esta, ao invés de existir adoradores, existiam espiões, existiam olheiros, existiam pessoas sem propósito, que vinham para perder o seu tempo. Mas a Bíblia diz que o Pai, ele estava procurando, ele procura os verdadeiros adoradores. O que me chama a atenção, para que você entenda, é que Jesus, ele não procura quem coloca a sua melhor roupa quando está saindo da sua casa para vir para a igreja. O que Jesus procura não é aquele que coloca o seu melhor penteado, que pega na prateleira o seu perfume mais caro, dá umas 2 borrifadas para não gastar muito e vem para a igreja. Não. Ainda que isso não seja errado, porque você deve vestir o seu melhor para adorar a Deus. Você deve usar o seu melhor para você adorar a Deus. Mas não é isso que Deus procura. Deus, ele ainda procura os verdadeiros adoradores. Quando eu começo a meditar na Bíblia Sagrada, eu descubro uma porção de adoradores. E eu quero destacar pelo menos 3. O primeiro adorador que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada é o adorador inconsciente. Vamos lá? O adorador inconsciente. Vamos lá? O adorador, só para você não dormir, o adorador, sabe qual é o adorador inconsciente? Quando eu começo a meditar na Bíblia Sagrada, eu descubro que o verdadeiro adorador, ou adorador inconsciente, é o adorador tipo Tomé. Presta atenção. Você lembra quem é Tomé? A Bíblia Sagrada diz que Tomé, ele andou com Jesus. Tomé, ele viveu com Jesus. Tomé, ele viu os milagres que Jesus realizou. Mas Tomé vivia duvidando do poder que estava sobre a vida de Jesus. Quando eu começo a meditar na Bíblia, eu vejo que este era um adorador inconsciente. Porque ele sempre estava no lugar certo. Ele sempre estava com a pessoa certa, mas a incredulidade não saía da sua mente e do seu coração. Adorador inconsciente são aqueles que vêm para uma vigília como esta, vê Deus falar, vê Deus tocar, vê Deus agir, vê a presença de Deus manifestar, mas quando ele sai da porta para fora, a sua mente cocheia em 2 pensamentos e ele fica: será que foi Deus? Será que aquilo era Deus mesmo que estava fazendo? O primeiro tipo de adorador é o adorador inconsciente. O segundo adorador que eu encontro na Bíblia Sagrada é o adorador consciente. Esse é melhor um pouquinho, Rafael. Porque ele fala em língua estranha como eu e você falamos. Porque ele presencia um culto gostoso como esse, como eu e você presenciamos. Mas só que ele adora só enquanto a porta está reganhada. Porque quando a porta resolve fechar, meu irmão, ele esquece que é crente. Ele esquece que serve a um Deus vivo. Você lembra do povo de Israel? A Bíblia Sagrada diz que quando eles saíram do Egito, era reteté o dia todo. Era milagre debaixo de milagre. Era Deus no céu, Moisés na terra, e a bênção estava completa. Mas quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, ora Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrer neste deserto? O adorador consciente é assim. Ele adora enquanto a bênção está patente na sua vida.
Ele adora enquanto as portas estão reganhadas. Ele adora enquanto a saúde está sendo vital na sua vida. Mas quando Deus resolve abrir a portinha do deserto, aí nós vamos conhecer quem é este adorador. O adorador consciente, ele é melhorzinho um pouco, porque ele fala em língua estranha. Ele é do reteté, mas só enquanto as coisas estão bem. Mas o adorador que eu fico maravilhado, e o adorador que Deus ainda procura nos dias de hoje, não é o adorador inconsciente, não é o adorador consciente, mas é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, sabe mais ou menos como ele é? É como Abacuque. O adorador, ou o verdadeiro adorador, é como Abacuque. Você conhece Abacuque? Abacuque estava sofrendo uma pressão tremenda, porque ele não conhecia a princípio a vontade de Deus para o seu povo. Ele estava com medo, buscando uma resposta de Deus. Aí quando Deus começa a revelar para ele o que ia acontecer na sua nação, ele resolve esquecer a sua confiança, resolve depositar a confiança em Deus, e resolve dizer: Deus, verdadeiro adorador, irmão, ele não se contenta só com esta vigília nesta noite, mas amanhã ele acorda com fome e sede de Deus, porque ele é o verdadeiro adorador e ele tem fome de Deus. É por isso que ele fez uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque quando ele viu que tudo parecia perdido, ele resolve orar a Deus e dizer: Deus, portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Ô irmão, eu gosto demais deste texto. Não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem alimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e não haja vaca no curral. Não tem problema, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele estava dizendo? Eu posso vir numa vigília como esta, eu posso deixar o meu parente enfermo em casa, eu posso vir numa vigília como esta, eu posso chegar em casa amanhã e a prateleira está vazia, porque a porta de emprego não se abre, as portas podem estar tudo ao contrário, mas eu tenho uma certeza que o Deus de Israel, que o Deus de Israel, que o Deus da igreja, que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus da nossa salvação. Esta é a diferença do verdadeiro adorador. Ele não mede esforços para adorar, ele não vê as circunstâncias para adorar, ele não está nem aí para o problema. O importante é estar na presença dele e dar a glória só para ele. E se você veio aqui nesta noite como este verdadeiro adorador, eu te convido nesta noite, esqueça tudo o que aconteceu, porque a partir de agora é adoração para Deus, é adoração para Deus, é adoração para Deus, é adoração para Deus. Enquanto você adora, Ele move o sobrenatural em favor da sua vida.